Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O técnico Guto Ferreira, como já era esperado, foi demitido do Goiás após a conclusão do campeonato goiano. Neste vídeo eu vou falar para vocês a minha visão, vou emitir a minha opinião sobre o trabalho dele à frente do Goiás, sobre essa decisão da diretoria alviverde de trocar o treinador. Logo depois da vinheta de abertura, a gente entra nos detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo, né? Se inscreva, venha fazer parte deste trabalho, desta comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, enviar a sua pergunta, a sua manifestação. É sempre muito importante para mim aqui no Futebol 62, assim como é importante os apoios que a gente tem, como o da Viegas Printer Locação de Impressoras. A Viegas Printer tem a impressora ideal para a sua necessidade. Impressora pequena, média, grande, de jato de tinta, de laser e atendimento em todo o estado de Goiás. Na Viegas Printer você pode falar com um dos consultores pelo telefone ou pelo WhatsApp 991437700. Viegas Printer Locação de Impressoras e patrocinadora aqui do Futebol 62. Acho que ninguém pode dizer que foi surpreendido com a demissão do técnico Guto Ferreira. Esse desenho já vinha se desenrolando nos últimos dias e acabou se consumando nesta segunda-feira. Quando é que para mim começa esse processo, né, vamos dizer, de saída do Guto Ferreira? O primeiro passo eu tenho para mim que foi aquela eliminação na Copa do Brasil, por dois aspectos, né? O Guto o Guto parou num time muito fraco. Lógico que não foi só ele o culpado naquele dia. O Goiás perdeu gols incríveis lá em Marabá. Mas a outra ponto que eu acho que favoreceu neste processo, aquela questão de ficar improvisando zagueiro na lateral direita, em alguns momentos, mesmo tendo o lateral na equipe, como ele fez contra o Asa, né, lá em Arapiraca, um jogo que o Goiás sofreu muito. O jogo contra o Asa, na minha visão, foi muito mais sofrido para o Goiás do que o jogo contra o Águia. A questão é que contra o Asa, o Goiás tinha uma vantagem do empate, acabou se classificando por conta dessa vantagem. E contra o Águia não existia essa vantagem, e aí acabou sendo eliminado nas cobranças de pênalti. Em relação... Aí veio esse processo. Depois disso, teve um fato que para mim ali deixou claro que isso iria acontecer. Foi quando a diretoria demitiu os dois auxiliares do Guto. Ali para mim já ficou muito evidente que o Guto não ficaria. E pode observar o quanto o Guto mudou desde aquele episódio, né? O Guto é um cara muito brincalhão, muito sorridente, e depois daquele episódio envolvendo os dois auxiliares dele que deixaram o clube, você já via ele mais formal nas respostas, mais seco, né? Ele não foi mal educado em momento algum, mas você já via que era uma pessoa que tinha perdido a alegria de estar no Goiás, né? Era visível isso, pelo menos nas aparições públicas do Guto, nos momentos das entrevistas coletivas. Depois, já na semana, há uns 10, 15 dias, né, surgiu aqueles boatos que após o fim do Goiano, o Guto sairia. O Edminho foi após qual jogo? Após o jogo contra o Cuiabá. Ele afirmou que o Guto seria o treinador do Goiás e que isso era tipo fake news, né, da imprensa, de quem falava. Mas na entrevista que ele concede após o jogo contra o Atlético, esse jogo da volta do Campeonato Goiano, ele fala que iria avaliar. Ali o Guto já tinha caído. Naquele momento o Guto já tinha caído, era apenas uma questão de formalização disso.
E aí tudo isso se consumou ontem com a nota oficial em que o Goiás comunicou a saída do treinador. Como é que eu avalio o trabalho do Guto nessa passagem pelo Goiás? Eu confesso que esperava mais do Guto. O Guto é um treinador que eu sempre tive vontade de ver trabalhando aqui no futebol goiano. O fato do Guto sair do Goiás não faz, igual eu vi muita gente citando, não faz com que o Guto seja um burro. O Guto não é burro, pelo contrário, sabe? Não faz dele um mau profissional. Foi um trabalho que não encaixou. Não encaixou. Eu sou completamente averso à saída de treinadores. Até alguns dias atrás eu imaginava que o Guto poderia permanecer, era questão de ajustes e seguir para o Campeonato Brasileiro. Só que, por exemplo, aqueles episódios que aconteceram no jogo de domingo lá na Serrinha e a demissão dos dois auxiliares dele lá atrás, eu penso que deixaram a situação insustentável. E até mesmo o próprio Guto teria muitas dificuldades em se sentir à vontade. O treinador tem que se sentir à vontade no trabalho. Né? É muito ruim você trabalhar num ambiente que você não está gostando. Então demitiu-se lá atrás os dois auxiliares dele. Aí domingo o Tadeu deu uma bronca nele. O Nicolas saiu batendo a mão na lixeira lá, etc. Aquilo mostra que o comando já não já não existe mais, né? Vamos dizer assim. Então penso que é o melhor para as duas partes neste momento. Melhor para o Guto, que vai encontrar outro emprego. Você pode ter certeza, o Guto vai trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. É só questão de tempo. E o Goiás que vai agora atrás de um outro profissional. Então, a passagem do Guto pelo Goiás, ela ficou aquém do que eu esperava. Eu imaginei que o Guto estaria neste momento da temporada em um trabalho mais avançado. Esta passagem dele também tiveram alguns percalços que não foram culpa dele, ou algumas não foram culpa total dele, a gente precisa ratear essa culpa, e outros episódios que não foram culpa dele. Por exemplo, a eliminação na Copa do Brasil para o Águia. Ele teve uma parcela de culpa? Acredito que sim. Mas os jogadores em campo tiveram uma parcela, para mim, maior do que a do Guto. Sabe? Para mim, naquele caso envolvendo o Águia de Marabá, a principal parcela de culpa é dos jogadores, que perderam 5, 6 oportunidades claríssimas de fazer gol. Não tem como aquilo lá você jogar para a conta do treinador. No treinador a gente joga as estratégias para o jogo, a escalação, as substituições, o esquema tático montado pelo time. Erro de finalização, essas coisas, jogador destemperado dentro de campo, isso você não põe na conta de treinador, você põe na conta de jogador, porque jogador também precisa assumir a conta, né? Um outro episódio que prejudicou o trabalho no Guto do Goiás e não é culpa dele. O Guto chega para uma reta decisiva da Copa Verde, do Campeonato Goiano, ele não tinha nenhum meia no elenco, e isso não foi culpa dele. Todos os 3 meias que o Goiás esteve propenso a ter, eles não ficaram no clube por decisão da diretoria. Tinha o Marquinhos Gabriel, muito questionado e de maneira justa, a diretoria optou por vendê-lo, não foi o Guto. Tinha o Cauã, aconteceu a questão do contrato, a diretoria optou por voltá-lo para o sub-20. Tinha o Danilo Santa Cruz, que estava aqui, veio aqui, por uma questão ele já tinha assinado um pré-contrato com o Rosário, depois isso se acerta muito rapidamente, e a diretoria não quis que ele ficasse porque afirmou que quebrou a confiança. Então quando o Goiás chega para essa reta final sem nenhum meia, foi por decisão da diretoria, porque além de tirar 3 meias do elenco, a diretoria ainda não trouxe nenhum, né, para esse momento. Então isso também não dá para colocar na conta do Guto. O Guto, para mim, ele inventou algumas coisas, algumas situações, isso é ruim para o treinador. Em alguns jogos ele mexeu no time de uma maneira que eu não consegui compreender o que ele queria. Nesse jogo contra o Santa Fé, me parece assim, eu vi um Guto, como que eu vou dizer, me parece que confuso,
sabe? Substituições muito questionáveis, aquela coisa assim que a gente não conseguia compreender o que é que ele queria. O time precisando atacar, ele tirando os ponteiros, um banco de reserva que ele só tinha um atacante de lado no banco, para mim um banco mal montado. Essa estratégia que o Goiás traçou para esses 3 jogos na sequência, Cuiabá, Atlético e Santa Fé, uma estratégia ruim, eu falei disso, uma estratégia mal feita. O Guto tem participação nisso. O Goiás não rodou o elenco quando precisava. Aí fez 2 jogos com o time titular, na Copa Verde e no Campeonato Goiano, e na Copa Sul-Americana, o campeonato mais importante que o Goiás participou dele até agora no ano, o Goiás foi com o time reserva. E isso é difícil de você defender. Então o Guto cometeu, ao meu ver, estes erros. Então, para mim, a decisão foi a melhor para os dois lados, pelo clima que já não existia mais. E eu sou, como vocês me conhecem, eu sou muito averso à troca de treinador. Acho que diretorias de times de futebol precisam ter convicção. Não é uma virtude dos times goianos. Os nossos times aqui da capital têm pouquíssima convicção em relação ao trabalho de treinadores. Até o Vila está tendo uma convicção muito grande com o Claudinei agora, porque ele foi eliminado de 3 competições e permanece lá. Mas neste caso do Guto com o Goiás, eu acho que foi melhor para as duas partes, porque eu via a diretoria insatisfeita e o Guto insatisfeito. Um negócio onde os dois lados estão insatisfeitos não tem jeito de ser bom. Em outro vídeo, eu vou falar de... Aliás, eu vou falar nesse mesmo, nós já estamos aqui. Que tipo de treinador o Goiás precisa buscar agora, né? O Jair é a peça de segurança, né? O Jair Ventura. Para mim seria a mais racional das decisões agora. A torcida já conhece os defeitos e as virtudes, a diretoria já conhece os defeitos e as virtudes. Sabe que o Goiás vai ser um time reativo, sabe que o Goiás vai jogar por uma bola, sabe que o Goiás vai jogar com as suas linhas bem baixas. Vai ser sempre assim? Não, mas na maioria das vezes será. Porque é um perfil do treinador. E também, além do perfil do treinador, tem o elenco que ele tem nas mãos. O elenco do Goiás não está entre os principais do Campeonato Brasileiro da Série A, pelo contrário, ele aparece na outra ponta. O elenco do Goiás é um dos elencos mais frágeis da Série A, pelo menos em termos de investimento, em termos de salário, e isso não tem como. Então, esse tipo de jogo reativo é natural para esse tipo de equipe. Então, o Jair Ventura seria a bola de segurança. Se não for o Jair, eu acho que o Goiás precisa trazer um treinador que tenha experiência de Série A, que conhece a competição, que tenha bons trabalhos em equipes medianas, que tenha bons trabalhos em equipes de baixo orçamento, mas sem inventar. Não é hora de inventar. Não é hora de querer fazer treinador. Você quer começar a fazer um treinador? Então contrata ele no fim do ano, deixa ele passar o Campeonato Goiano, Copa Verde, início de Copa do Brasil. Aí você tenta emplacar um treinador. Para começar o Campeonato Brasileiro não é uma boa estratégia. Então, ou traz o Jair, ou traz um treinador experiente em Campeonato Brasileiro. Não adianta ir lá fora buscar um estrangeiro agora, que vai chegar aqui, vai ter que entender o que é o Goiás, o que é o Campeonato Brasileiro, etc. Esse tipo de contratação você faz no início do ano. Agora, no meio do ano, faltando uma semana para começar o Brasileiro, eu acho que o Goiás precisa buscar um treinador que conheça muito bem o brasileiro. Você não precisa apresentar a competição e os adversários para ele, tá bem? Mas eu vou fazendo outros vídeos aí sobre este tema durante os próximos dias. Você, torcedor, fique à vontade para deixar aí a sua manifestação, deixar aí a sua participação. E muito obrigado. Até a próxima.